Parte 3. O Pacto de Conduta Cristã. A vida cristã, santidade da vida humana, sexualidade humana e casamento, mordomia cristã, oficiais da Igreja, regras de ordem, emenda do Pacto de Conduta Cristã. O Pacto de Conduta Cristã. A vida cristã. A Igreja proclama com alegria a boa nova de que é possível encontrar uma nova vida através de Jesus Cristo. As Escrituras começam com a boa obra de Deus na criação, embora seguida do aparecimento e dos efeitos cada vez mais devastadores do pecado. No entanto, devido à sua graça e misericórdia, Deus atua constantemente para restaurar o que foi danificado pelo pecado. A plenitude do plano redentor de Deus é revelada nas boas novas do Evangelho, segundo as quais, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. A obra restauradora de Deus chama o seu povo a encarnar e a testemunhar esta nova vida nos dias de hoje. A vida cristã chama o discípulo, a pessoa inteira, corpo, alma e espírito, a compromissos e escolhas em resposta à graça transformadora de Deus. Portanto, apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, versículos 1b e 2b. Efésios 4, versículos 22 a 24. Colossenses 3, versículos 9 a 11. 1 Tessalonicenses 5, versículos 23 e 24. O povo de Deus compromete-se com a verdade duradoura das Escrituras, que se encontra tanto no Antigo como no Novo Testamentos. Defendemos que os 10 mandamentos, tal como reafirmados nos ensinamentos de Jesus Cristo, demonstrados no Grande Mandamento e no Sermão da Montanha, constituem a ética cristã básica. Consideramos imperativo que, em todos os contextos culturais específicos, procuremos sinceramente a orientação do Espírito Santo e a sabedoria da tradição cristã para viver vidas semelhantes à de Cristo. João 14, versículo 26, 16, versículo 13. Deus convida-nos a participar na sua obra de restauração através do compromisso com a integridade. Assim, a nossa convicção partilhada é a de que a vida cristã significa continuamente vestir-se de algumas coisas e despojar-se de outras. Tais práticas são frequentemente sacrificiais e moldam-nos para uma vida de testemunho no mundo em que vivemos. Essas práticas conduzem os crentes a uma semelhança cada vez maior com Cristo. São intencionais e desenvolvem-se ao longo do tempo, à medida que as pessoas discernem e respondem à chamada de Deus para participarem em Cristo. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Êxodo 20, versículos 8 a 11. Levítico 25, versículos 1 a 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Portanto, exortamos o nosso povo a praticar o discipulado no contexto de congregações fiéis. O fortalecimento, a graça e a prestação de contas são da responsabilidade da comunidade cristã. Como família de Deus, levamos a sério o compromisso de educar as crianças à semelhança de Cristo, ensinando-lhes desde o nascimento que são destinatárias da plenitude do amor de Jesus. Somos chamados a sermos a família de Deus para aqueles que nunca experimentaram o amor de Jesus. 1 Coríntios 12, versículos 27 e 28. Efésios 2, versículos 14 a 16. Portanto, exortamos o nosso povo a proclamar e demonstrar a graça e o amor de Deus ao mundo. É a responsabilidade partilhada de cada congregação equipar os crentes, como embaixadores de Cristo, para o amor reconciliador no mundo. Deus chama-nos a termos atitudes, práticas de hospitalidade e relacionamentos que valorizam todas as pessoas, a participarmos como discípulos alegres, envolvendo-nos com os outros para criar uma sociedade que revele os objetivos de Deus.
A nossa fé deve atuar através do amor. Por isso, a igreja deve dedicar-se ao cuidado, alimentação, vestuário e abrigo dos pobres e marginalizados. Uma vida de santidade cristã implicará esforços para criar uma sociedade e um mundo mais justos e equitativos, especialmente para os pobres, os oprimidos e aqueles que não podem falar por si próprios. Levítico 19, versículo 18 e 34. Deuteronômio 15, versículos 7 e 8 e versículo 11. Isaías 61, versículo 1, Zacarias 9, versículo 12, Mateus 25, versículos 34 a 44, Romanos 5, versículos 7 e 8, 12, versículo 1, 2 Coríntios 5, versículo 16 e 20, Gálatas 5, versículo 6, Efésios 2, versículo 10, 6, versículo 12, Filipenses 2, versículos 5 a 11, Colossenses 1, versículo 27, Tiago 2, versículos 1 a 9. Portanto, exortamos o nosso povo a lembrar-se de que todo o tempo pertence a Deus. A totalidade das nossas vidas deve servir os objetivos de Deus. A forma como usamos o tempo tem impacto nos outros. Por isso, juntos, comprometemo-nos a usá-lo de forma a proclamar o amor de Deus ao mundo, a edificar-nos uns aos outros e a criar comunidades de graça saudáveis. Desta forma, o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de atividade, o nosso tempo de sono, o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de adoração e todo o nosso tempo são oferecidos em mordomia a Deus. Efésios 5, versículos 14 a 16. Portanto, exortamos o nosso povo a lembrar-se do valor da aprendizagem. A educação é da maior importância para o bem-estar social e espiritual da sociedade. Apelamos às organizações e instituições educativas para que ensinem às crianças, aos jovens e aos adultos os princípios bíblicos e os padrões éticos de modo que as nossas doutrinas sejam conhecidas. O ensino de fontes seculares deve ser complementado pelo ensino cristão em casa. Porque toda a verdade é a verdade de Deus, os cristãos também devem ser encorajados a trabalhar em e com as instituições públicas para testemunhar e influenciá-las para o reino de Deus. Mateus 5, versículo 13 e 14, Colossenses 1, versículo 16. Portanto, exortamos o nosso povo a lembrar-se de que todo o nosso trabalho é oferecido em serviço a Deus. Como pessoas totalmente comprometidas com Deus e com dons concedidos unicamente por Cristo, toda a nossa vida deve cumprir os objetivos de Deus. Todo o nosso trabalho, remunerado ou não, deve ser feito de forma generosa, ética e justa, de modo a promover o bem-estar da sociedade e a refletir a semelhança de Cristo. Gênesis 12, versículos 1 a 3, Deuteronômio 24, versículos 14 e 15, Efésios 4, versículo 28, Colossenses 3, versículos 22 a 25. Portanto, exortamos o nosso povo a fazer uma utilização cuidadosa e ponderada de todos os meios de comunicação e das tecnologias. Afirmamos o uso da tecnologia pelas igrejas ao serviço do reino, usando-a de forma equilibrada, dando prioridade aos relacionamentos interpessoais. Deve ter-se o cuidado de incluir intencionalmente aqueles que têm acesso limitado. Temos de praticar uma formação que ajude as pessoas a discernir a maneira como as tecnologias podem afastá-las do envolvimento na comunidade real e na participação familiar. Encorajamos os discípulos a valorizar o contato pessoal e a resistirem a qualquer forma de vida que conduza ao isolamento ou que crie uma cultura de relacionamentos apenas virtuais, a não ser que haja orientação médica. Romanos 12, versículo 1, 1 Coríntios 10, versículo 23 e 24, 2 Timóteo 1, versículo 7. Portanto, exortamos o nosso povo a cuidar da criação. Deus declarou que a criação original era boa e designou a humanidade para administrá-la para os seus supremos objetivos. O cuidado com este mundo criado inclui coisas como evitar estilos de vida poluentes
e de consumo desnecessário de bens e recursos. Gênesis 1, versículos 26 a 28. João 1, versículo 3. Romanos 8, versículos 18 a 25. Colossenses 1, versículos 15 a 20. Portanto, exortamos o nosso povo a ser pacificador. Comprometemo-nos a ser agentes de reconciliação nas nossas famílias, entre amigos, no local de trabalho, nas nossas igrejas, sociedades, nações, grupos, de pessoas e tribos, porque Jesus abençoou os pacificadores e nos ordenou que amássemos os nossos inimigos. Salmo 34, versículo 14. Mateus 5, versículo 9, versículos 43 a 48. 2 Coríntios 5, versículos 18 a 20. Efésios 2, versículos 14 a 16. Hebreus 12, versículo 14. Ao examinarmos as Escrituras e desenvolvermos o discernimento, apercebemo-nos de práticas que não promovem o pleno potencial dos seres humanos. O discernimento chama-nos a deixar de lado as coisas que impedem nos crentes o desenvolvimento à semelhança de Cristo e desonram a criação. Sugerimos que o padrão dado a John Wesley pela sua mãe, Susana, ajuda a formar uma base para o discernimento do mal. Ela ensinou-lhe: tudo o que enfraquece a tua razão, prejudica a sensibilidade da tua consciência, obscurece o teu sentido de Deus, tira o gosto pelas coisas espirituais ou aumenta a autoridade do teu corpo sobre a mente, isso para ti é pecado. O discernimento relativo às coisas que deixamos de lado faz parte do nosso discipulado, prestação de contas e testemunho coletivo. O crescimento no discipulado aumentará a capacidade do nosso povo de discernir mensagens nocivas que encorajam ou glorificam a destruição, a impureza, a imoralidade ou a violência, e de recusar participar nelas ou naquilo que as promove. Portanto, exortamos o nosso povo a manifestar o fruto do Espírito nas suas vidas como testemunho do poder transformador e criativo de Deus sobre o pecado e a morte. Com plena consciência de que o pecado assume novas formas em cada geração, muitas vezes trabalhando de maneiras inovadoras e destrutivas, os apelos acima referidos não pretendem ser exaustivos, mas representativos de um modo de vida que é moldado pelo Espírito que nos permite tornarmos-nos semelhantes a Cristo, para a glória de Deus Pai. Estas práticas fazem parte do nosso discipulado e da nossa busca coletiva pela semelhança com Cristo, à medida que continuamos numa jornada da graça. Efésios 4, versículo 22. Colossenses 3, versículo 9. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, exortamos o nosso povo a ser sábio no uso do tempo, do dinheiro e do corpo. Devem ser evitados os divertimentos e as atividades que subvertem a ética cristã, que promovem o consumismo, o egocentrismo, a violência, a sensualidade e o tratamento dos outros como objetos e não como pessoas criadas à imagem de Deus. Porque vivemos numa época de confusão moral em que enfrentamos a invasão do mal nos nossos pensamentos e vidas, através dos vários meios de comunicação, impressos e digitais. É essencial que observemos salvaguardas para nos impedir de nos tornarmos secularizados e mundanos. Temos a obrigação de testemunhar contra tudo o que banaliza ou blasfema contra Deus, bem como contra os males sociais, nomeadamente a violência, a sensualidade, a pornografia, a profanação e o ocultismo, conforme retratados pela indústria do entretenimento comercial nas suas múltiplas formas, e de nos esforçarmos por fazer desaparecer as empresas que são conhecidas como fornecedoras deste tipo de entretenimento. Isto incluiria evitar todos os tipos de empreendimentos de entretenimento e produções midiáticas que produzam, promovam ou apresentem o violento, o sensual, o pornográfico, o profano ou o oculto, ou que apresentem ou tornem atraente a filosofia mundial do secularismo, sensualismo e materialismo e prejudiquem o padrão de Deus de santidade de coração e vida. Isto inclui todas as formas de dança que prejudicam o crescimento espiritual,
e quebram as inibições e reservas morais adequadas. Encorajamos a Igreja a ensinar e a responder de acordo com as práticas de santidade pessoal, incluindo a guarda do descanso, e a contribuir para a criação de modos saudáveis de entretenimento, artes e esportes. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Colossenses 3, versículos 23. Romanos 14, versículos 7 a 13. 1 Coríntios 10, versículos 31 a 33. Efésios 5, versículos 1 a 18. Filipenses 4, versículos 8 a 9. 1 Pedro 1, versículos 13 a 17. 2 Pedro 1, versículos 3 a 11. Portanto, exortamos o nosso povo a identificar, prevenir e resistir comportamentos que conduzam a hábitos pouco saudáveis ou a ações compulsivas. O compromisso com a excelência e o bem-estar exige que resistamos a hábitos mentais e de vida que possam conduzir a dependências. Este esforço exige sabedoria coletiva e pessoal, discernimento e dizer a verdade. Porque estes comportamentos e hábitos podem permanecer escondidos. Encorajamos a Igreja a desenvolver meios de prestação de contas em áreas de potencial escravatura. Como cristãos, somos chamados a resistir a todas as formas de ações compulsivas, desde as mais perniciosas até as culturalmente aceitáveis, reconhecendo que estas variam de nação para nação, podem incluir comida, esporte ou atividade física, estimulantes legais, cirurgia estética, internet ou compras. Também encorajamos a comunidade da Igreja a procurar soluções e compreensão para aqueles que estão sob o jugo de dependências. Romanos 12, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Portanto, exortamos o nosso povo a abster-se de bebidas alcoólicas, dando assim bom testemunho ao mundo. Desde os seus primórdios, os nazarenos abstiveram-se de bebidas alcoólicas, como testemunho de vidas transformadas. Devido à prevalência do abuso de bebidas alcoólicas no mundo, pedimos ao nosso povo que se abstenha delas e de outras substâncias intoxicantes como uma expressão de amor altruísta e solidariedade para com indivíduos, famílias e comunidades que sofrem dor e trauma devido ao abuso e dependência das mesmas. Reconhecemos que outras tradições cristãs podem responder a estas questões de forma diferente. Os nazarenos escolhem abster-se como resposta ao mandato bíblico de amar os outros. A nossa abstenção voluntária pretende acolher nas nossas congregações aqueles que estão lutando contra as bebidas alcoólicas ou outras dependências e, ao fazê-lo, queremos proporcionar um ambiente seguro na nossa comunidade de fé. A nossa posição deve ser expressada com graça. Levítico 19, versículo 18 e versículo 34. Provérbios 20, versículo 1, capítulo 23, versículo 21. Marcos 12, versículos 28 a 34. Romanos 13, versículos 8 a 10. 14, versículos 13 a 23. 1 Coríntios 5, versículo 11, capítulo 6, versículo 10. Efésios 5, versículo 18. Filipenses 2, versículo 4. Portanto, exortamos o nosso povo a abster-se de intoxicantes, tabaco, estimulantes, depressivos e alucinogênios, fora dos cuidados e orientação médicos adequados, independentemente da legalidade e disponibilidade de tais substâncias. As evidências científicas demonstram que estas substâncias, quando utilizadas fora dos cuidados e orientação médicos adequados, podem ser destrutivas, não só para o corpo, mas também para a mente, famílias, estruturas sociais e comunidades. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Portanto, exortamos o nosso povo a resistir à ganância em todas as suas formas. É vital que rejeitemos todos os atos de ganância que promovam a riqueza em detrimento do bem-estar ou o status em detrimento da humildade. Não apoiamos mensagens distorcidas e biblicamente infundadas sobre prosperidade. Devem ser evitadas as práticas econômicas que oprimem e se aproveitam dos outros. Esquemas como loterias, jogos de azar legais ou ilegais, agiotas e organizações de empréstimos abusivos, esquemas de pirâmide,
retiram frequentemente recursos financeiros necessários aos pobres e idosos com falsas promessas de retorno. Efésios, capítulo 4, versículo 28, 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 a 13. Portanto, exortamos o nosso povo a rejeitar atitudes e ações que prejudicam o bem das pessoas e as desvalorizam. Todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, e Cristo morreu por todos, pelo que cada pessoa que encontramos merece a nossa maior consideração e amor. Como povo de Deus, refletindo o amor de Cristo pelo mundo, rejeitamos todas as formas de racismo, preferências étnicas, tribalismo, sexismo, fanatismo religioso, classismo, nacionalismo de exclusão e qualquer outra forma de preconceito. Todas elas são contrárias ao amor de Deus e à missão de Cristo. Portanto, exortamos o nosso povo a resistir à idolatria cometida por qualquer lealdade que possa competir com o senhorio de Cristo. Rejeitamos a adesão a quaisquer sociedades ligadas por juramento, sejam elas políticas, ordens secretas ou grêmios, que diluiria o compromisso com Cristo e impediria a comunicação aberta e transparente das lealdades fundamentais. O custo desta recusa pode ser muito real. Por isso, a comunidade cristã deve oferecer apoio aos que resistem. Êxodo, capítulo 1, versículo 17. Daniel 6, versículo 10. Atos 5, versículo 29. Apocalipse 7, versículo 14. Portanto, exortamos o nosso povo a resistir à corrupção em todas as suas formas. Todas as formas de corrupção prejudicam a humanidade e criam divisões doentias nas comunidades e sociedades. Temos de resistir à tentação de sermos induzidos para práticas corruptas, como o uso do poder para conseguir o que queremos, manipular os outros, envolvermos-nos em subornos, confiar na riqueza para comprar influência, apoiar práticas de corrupção e assediar ou incitar outros para a corrupção. Levítico 19, versículos 11, 13, 15. Lucas 3, versículo 8, e versículos 10 a 14. Hebreus 13, versículo 5.